Agora uma boa notícia para quem utiliza o transporte aéreo. O governo federal vai investir mais de 7 bilhões de reais em obras de 220 aeroportos do país e o estado de Goiás também será beneficiado. Para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio o especialista em aviação, Georges Ferreira. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. 7 bilhões de reais aí, professor, para recuperar aí 220 aeroportos do país. O senhor acredita que é dinheiro suficiente? Bom, isso tudo depende só de uma coisa, gestão. Porque nós podemos estar falando 7 bilhões de reais para 200 e tantos aeroportos, dependendo muito do nível do aeroporto, do que você deseja fazer com o aeroporto. Se, por exemplo, for apenas para nós construirmos terminais de passageiros, talvez seja suficiente. Agora, se for para nós construirmos pistas, se for para nós fazermos um balizamento, se for para nós realmente colocarmos sistemas de pouso por instrumento, se for para nós assim, ampliarmos toda essa infraestrutura aeroportuária com aquilo que determina a legislação e que esteja dentro de uma área de segurança aeroportuária, talvez pode ser um valor que não seja suficiente para 200 e tantos aeroportos. Que aeroportos aqui do estado de Goiás devem ser beneficiados com parte dessa verba? Aqui em Goiás estão, na primeira etapa, eles estão prevendo 10 aeroportos que devem receber esses benefícios. O caso mais emblemático que nós estamos vendo é o aeroporto de Rio Verde, que realmente é um polo regional, é um polo que pode crescer bastante. E quando você trata da criação ou da ampliação de um aeroporto, porque nós temos que fazer uma diferença. Aeródromos, nós temos muitos aeródromos por aí. Aeródromos não têm um terminal de passageiros, enquanto que os aeroportos, estes sim, têm terminais de passageiros. E aí é que então você tem que ter uma infraestrutura envolvendo segurança, envolvendo abastecimento de aeronaves. Qual que é a maior demanda deste Rio Verde? Olha, Rio Verde, nós podemos ter uma demanda para passageiros, nós podemos ter uma demanda para carga, afinal de contas, nós verificamos assim aquela situação de Rio Verde, onde tem um polo industrial muito forte, onde ele pode atender polos como Mineiros, como pode atender polos como Jataí, e tudo isso a partir de Rio Verde. E ele podendo, por exemplo, passando a operar 24 horas por dia, isso aí também seria uma grande vantagem, se tiver um balizamento efetivo, ou seja, balizamento são as luzes que nós colocamos nas pistas, né, para que as aeronaves possam operar. Também que possam ser calibrados todos os seus instrumentos, quer dizer, porque o aeroporto ele não é também apenas pistas e terminal de passageiros. Agora, outros aeroportos em Goiás eles também podem requerer esses benefícios do PAC, porque isso é apenas uma primeira fase. Salvo engano, o Minasul também está presente nisso daí. E o que pode acontecer? Outros aeroportos, outros municípios que desejem ter aeroportos, também podem buscar a SAC, Secretaria de Aviação Civil, e requerer que seja feito um plano de alocação de investimentos. Agora em Rio Verde, professor, especificamente, é um município, né, que grande potencial aí de exportação de grãos do estado e também do país. O senhor acredita o que precisa ali, efetivamente, para desenvolver ainda mais aquela região, no aeroporto? Bom, quando nós falamos em gestão, e eu falo de aeroportos, nós também temos que pensar quem voa para o aeroporto. Em uma das reuniões que tivemos com o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, ele chegou à seguinte conclusão: nós estamos preocupados muito com aeroportos e nós não sabemos quem vai voar para lá, ou como é que vai chegar para lá. Porque não adianta você ter apenas ter um aeroporto, porque o aeroporto você tem que ter, obviamente, os balcões de atendimento, você tem que ter o raio-x, tem que ter uma sala de espera adequada, o perímetro do aeroporto tem que ser totalmente cercado, mas também nós temos que nos preocupar com as companhias que possam voar para lá. Ou seja, nós temos companhias aéreas aqui em Goiás, que nós temos apenas uma linha aérea regional, tá? Que ela pode ampliar, que ainda não atende a Rio Verde, mas nós temos, por exemplo, os táxis aéreos. Se os táxis aéreos recebessem incentivo do governo, seja estadual, seja federal, eles poderiam também operar com combustível mais barato. Um táxi aéreo, ele é um prestador de serviço aéreo público, ele também pode operar linhas aéreas sistemáticas de maneiras regulares, com aeronaves pequenas, ou então eles podem também terem acesso a investimentos que ainda não têm esses benefícios, como é que eu vou dizer assim, essas subvenções para comprar aeronaves maiores para interligar não apenas Rio Verde, porque o Goiás é um estado muito grande. Nós temos Mineiros, que é longe de Goiânia, temos Quirinópolis, que é outro ponto importante, nós temos Minasul, que nós já mencionamos aqui, ou seja, tem várias cidades aí que poderiam ser atendidas se nós tivéssemos uma gestão voltada para uma aviação civil mais eficiente. No caso do aeroporto de Santa Genoveva, quais serão as prioridades, no caso, para estar sendo atendidas com essa verba? Bom, o aeroporto de Santa Genoveva ele já está recebendo uma verba específica para ampliação do seu terminal de passageiros. Agora, o que acontece hoje no aeroporto de Santa Genoveva? Quando o ministro esteve aqui há pouco tempo, reinaugurando as obras,
nós pensávamos que seguiria realmente uma turma de trabalho muito grande, que a ampliação seria imediata e que, na verdade, nós vemos que a obra ainda está um pouco mais lenta. E nós temos cobrado uma coisa aqui em Goiânia, pelo menos nós da comunidade aeronáutica. Não basta apenas você ter um terminal de passageiros legal, porque o terminal de passageiros de Goiânia, quando ele ficar pronto, o novo, ele já estará subdimensionado para as nossas necessidades. Sendo que também nós precisamos, por exemplo, a pista de Goiânia. Até hoje ela não tem um sistema de pouso por instrumento, que é aquele sistema que permite o avião descer às cegas no aeroporto. Então, se o aeroporto de Goiânia fecha, Brasília já tem problema, porque Goiânia é a alternativa de Brasília. O que isso significa? Se Goiânia fecha, um avião que sai de São Paulo, ele tem que calcular o combustível para sair de São Paulo, ir para Brasília, ou voltar para São Paulo, ou ir para Belo Horizonte. Então, por isso que Goiânia é tão importante como esse suporte para a nossa capital. Então, por isso que realmente a questão aeroportuária, e você desenvolvendo um aeroporto de Goiânia, tanto para o modal de carga, quanto para o modal de passageiros, isso daí, o desenvolvimento de Goiânia e de Goiás teria um outro paradigma. O senhor acredita que com a Copa do ano que vem, essas obras elas vão ter um impulso maior? Olha, a Copa vai acontecer com ou sem aeroportos, com ou sem hospitais, né, como já disseram. Então, o que vira? É por certo que, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas do Governo Federal, ele já disse que parece que 80% dos aeroportos que estão envolvidos com a Copa do Mundo já estão com as obras atrasadas, não serão entregues a tempo e já estão subdimensionados. Agora, dizer que isso não foi previsto, dizer que, na verdade, a aviação cresceu muito nos últimos anos e ninguém pôde prever esse crescimento, não, porque na aviação você sempre trabalha com antecipação. A Copa do Mundo, ou seja, vai ser feriado, com certeza o trânsito vai ser virado só para um lado, tem aeroportos aí, como no Rio de Janeiro é o caso, já disseram que vão virar até hotel, parte dele. Então, a Copa do Mundo, ela vai acontecer, é que nem o ministro do Esporte disse, casamento sempre atrasa, então é normal tudo atrasar um pouquinho, entendeu? Quer dizer, isso aí fica um pouco na nossa cultura, mas obviamente que para um sistema de segurança aeroportuário, sistema de aviação civil internacional, isso pega muito mal. E essas obras devem começar a partir de quando, essas com essa verba do governo federal? Já há agora uma estimativa mais concreta, próxima? Vamos colocar o seguinte, essas verbas foram prometidas no ano passado, em dezembro do ano passado. Tá, isso aí faz parte do PAC 2, Programa 2 dos Aeroportos do Governo Federal. Certo. Tá? Só que, na verdade, você simplesmente não anuncia, olha, vamos fazer e pronto. Né? Você tem toda uma série de etapas, você tem que fazer uma série de estudos para requisitar e liberar isso daí. Agora, inclusive, agora o que me deixa triste é que com tudo isso que está acontecendo, essa questão de você ter que liberar, você ter que fazer estudos, etc e tal, tem aeroportos aqui em Goiás que as prefeituras, ao contrário de querer beneficiar os aeroportos, estão querendo fechar os aeroportos. Como é o caso que está acontecendo agora em Tumbiara, que é uma cidade que tem tudo para receber os benefícios do PAX, que tem um aeroporto com uma pista de 1.700 metros de comprimento, que foi feito por Furnas, com um terminal de passageiros. Olha, quando você constrói uma pista de passageiros, uma pista no aeroporto, é uma obra fantástica e caríssima. Então, de repente, é um aeroporto que está sendo atacado e que está sendo feito tudo para fechá-lo. Então, isso daí realmente nos deixa muito preocupados. A gente aguarda, então, que essas coisas se encaminhem mais rápido, né? Porque a gente tem interesse nisso. Muito obrigada, professor Jorge Ferreira, que é especialista em aviação. Muito obrigada. Agradeço a todos, tenham uma boa semana. Obrigada, professor também. Boa tarde.